Quais são as habilidades que a minha criança do primeiro ano precisa desenvolver no terceiro bimestre? Já tem vídeo aqui sobre primeiro e segundo bimestre, então vamos completar o ano letivo, né? Falando do terceiro e em um próximo vídeo falando do quarto também. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, já alfabetizei muitas crianças, já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. E o que eu trago para você aqui não é a minha opinião, porque neste caso, neste assunto, a minha opinião não vale nada para você. Você precisa saber o que as crianças precisam aprender, né, de acordo com documentos oficiais e tudo mais. Então, eu vou usar como base o plano de curso de Minas Gerais. Então, o plano de curso de Minas Gerais é elaborado de acordo com o currículo referência de Minas Gerais, que é embasado na BNCC, porque a BNCC é documento normativo, né? Então, não tem essa de segue, não segue. Nós seguimos sim. Só que a gente precisa ter, né, um currículo que é a adequação dessa BNCC para o contexto do nosso estado e o plano de curso que organiza esses direitos de aprendizagem da criança. Mais uma coisa, nós vamos falar de todas as habilidades de língua portuguesa. Caso vocês achem necessidade de falarmos de outros componentes curriculares, matemática, né, geografia, história, ciência, arte, ensino religioso, ou mesmo falar de outros anos, deixa nos comentários que eu vou procurar fazer de acordo com a demanda de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Língua portuguesa, primeiro ano, terceiro bimestre, de acordo com o plano de curso do estado de Minas Gerais. Nós temos 16 habilidades a serem trabalhadas. 2 são de oralidade, 6 de leitura, 4 de alfabetização, que seria o eixo análise linguística e semiótica, e 4 de produção de texto. Produção de texto no primeiro ano, Ludmila? Sim. Se você tem dúvidas sobre isso, procura aqui no canal que nós temos um vídeo explicando que sim, as crianças fazem produção de texto no primeiro ano. Então vamos lá. Primeira habilidade que apareceu no plano de curso é F12, significa que ela é do primeiro e do segundo, LP06. Planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor recados, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais em áudio, vídeo, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto e finalidade do texto. Aqui nós estamos falando do eixo de oralidade. É convite, é o que mais? Recado, aviso, mas é para ser passado oralmente. Posso gravar também, né? Aqui fala que pode ser em vídeo, pode ser em áudio, mas é oralidade. Vamos para a próxima. Ainda de oralidade. Aqui no plano de curso, as habilidades estão aparecendo assim, bem separadinhas mesmo, pelos eixos, tá? É F12 LP13. Planejar em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Slogans e peça de campanha de conscientização destinada ao público infantil que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou em vídeo, considerando a situação comunicativa, o tema, o assunto e a finalidade do texto. Então, mais uma vez, oralidade. Aqui a criança vai passar um slogan. Então, ela vai criar um slogan para vender alguma coisa? Não. Um slogan para conscientizar. Ah, nossa cantina, nosso pátio tá ficando sujo depois do recreio. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com as nossas crianças uma campanha ali dentro da escola, nos grupos de professores, para que ninguém jogue lixo no chão, para que as crianças comam no lugar certo, para não derrubar no chão, não derrubar no lugar errado, né? Então, uma campanha de conscientização. É claro que aqui o tema e tal foi uma sugestão, você pode fazer de outras coisas. Gasto de água, dengue, né, que é uma campanha educativa que sempre volta e tudo mais. Falei que eram 2 habilidades de oralidade, então agora nós já vamos para as habilidades de leitura. F15LP014, 14. F15LP14. O que é 15? Primeiro ao quinto ano, mas tá aqui, né, no primeiro ano.
construir o sentido de história em quadrinhos e tirinhas, construir o sentido de história em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos, balões, letras, onomatopeias. Então aqui, né, a leitura, a compreensão desse tipo de texto de uma forma geral. Então, você pode saber se o personagem está falando ou gritando ou pensando de acordo com o tipo de balão, né? As letras, a onomatopeia, que às vezes vai indicar que foi uma briga, que foi um susto, que foi um acidente, caiu alguma coisa, né? O que está acontecendo ali? Então, as onomatopeias, os balões, as imagens, as palavras, tudo isso vai contribuir para a compreensão do texto. Aqui, então, a leitura vai ser o quê? História em quadrinho. Sempre que a gente está no eixo leitura, ou quase sempre, com raríssimas exceções, nós estamos trabalhando letramento. E são boas habilidades para dar contexto às nossas aulas na alfabetização. Então, você puxa ali da história em quadrinhos as palavras que você quer trabalhar, você puxa dali, né, o que você quer fazer para alfabetizar a sua criança. Aliás, o que você precisa fazer, né? Outra habilidade de leitura é F15LP16. Ler e compreender em colaboração com o colega e com a ajuda do professor e mais tarde, de maneira autônoma. Perceba que essa é uma habilidade do 1º ao 5º. Então, com a ajuda do professor, colaboração com o colega e mais tarde de forma autônoma, porque lá no 5º ano a gente espera que eles já leiam sozinhos e já compreendam o que leem. Textos narrativos de maior porte, como contos populares, de fadas, acumulativos, de assombração, etc., e crônicas. Então, aqui nós estamos falando de textos narrativos que tem um certo tamanho, né? Que tem ali um desenvolvimento em parágrafos, textos longos, né? No começo, a criança vai ouvir os textos longos, ler em colaboração com o colega, com a ajuda do professor, e mais tarde, ler sozinho. Aqui, mais uma vez, excelente para dar contexto às atividades que a gente precisa, né? E desenvolvendo o letramento também. F12, aqui já é referente só a 1º e 2º, LP04. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ou já com certa autonomia, porque no 2º ano eles já leem um pouquinho mais, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema, o assunto, relacionando a forma de organização à finalidade. Gente, essa habilidade, ela é trabalhada de novo, porque são vários gêneros textuais do campo da vida cotidiana, né? Então, aqui a gente falou de lista, agenda, calendário, aviso, convite, receita. Lá nas nossas atividades do curso, das atividades do campo da leitura, a gente tem essa habilidade repetida, não para todos os gêneros. Nós temos todas as habilidades e algumas se repetem para atender a mais gêneros, né? Então, nós temos lá o convite, nós temos a receita, a gente tem no de produção de texto, mas nós temos a lista, o aviso, o convite. Por quê? Porque eles também dão contexto para outras atividades, trabalho, letramento, e nós precisamos trabalhá-los separadamente. Por quê? Porque a gente vai trabalhar a finalidade, a estrutura desse texto, relacionar a estrutura à finalidade, né? Ele é escrito desse jeito porque senão ele não comunica o que precisa. Então a gente vai trabalhar isso com as nossas crianças. Outra habilidade. E esses textos, né, que a gente acabou de falar, a lista e tudo mais, eles são muito bons para crianças que ainda estão começando a alfabetização, porque são textos curtos, com palavras mais destacadas e tal. Então, é bem bacana de trabalhar para dar contexto para as minhas atividades. Ler e compreender... Não, desculpa, não li o código, né? É F12LP08. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Fotolegendas em notícias, manchetes e leads em notícias, álbum de fotos digitais noticiosos e notícias curtas para o público infantil, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto do texto. Temos lá também na nossa apostilazinha de leitura. Então, pessoal, olha só,
Aqui a gente vai começar trabalhando a manchete da notícia. O lead, que é aquele primeiro parágrafo que dá todo o contexto da notícia, né? Os elementos da narrativa vêm todos ali no lead, onde, quando, o que, por quê, quem, né? Então, e também, né, porque ali a gente está primeiro e segundo ano, a gente também pode trabalhar a notícia, só que uma notícia mais curta. A legenda de fotos também, essa aí vai aparecer lá na nossa produção na nossa apostila de produção de texto. Então, trabalhar notícia explorando a manchete, explorando o lead, explorando as legendas das fotografias e as notícias curtas com as crianças. É letramento, você vai trabalhar finalidade, você vai trabalhar o suporte, onde é que eu encontro notícias, vai trabalhar um senso crítico, né? Onde é que eu encontro notícias que tenham credibilidade? E aí você vai também dar contexto a atividades de alfabetização com esses textos. Ainda do eixo leitura F15 LP 01X. Quando a gente tem um X aqui no currículo de Minas, quer dizer que essa habilidade foi um pouco modificada, tá? Então, é uma habilidade da BNCC, mas que foi um pouco modificada, tá bom? Então, identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, dos quais participam cotidianamente. A casa, a rua, a comunidade, a escola. E nas mídias impressas, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem o produziu e a quem se destinam e a sua importância, né, meio, vida social. Então, textos da comunidade, textos da escola, textos da igreja, textos do clube, textos que aparecem na vida das crianças, né? De preferência aqui, pede para trazer de casa. Pede para pesquisar, pede para trazer. Ou se você frequenta os mesmos ambientes que as suas crianças, às vezes, né, principalmente no interior ou em bairros, assim, a gente às vezes frequenta os mesmos ambientes, então a gente traz também, tá certo? EF15LP04. A gente já falou uma 04, mas ela não era 15, tá? Então vamos lá. Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráfico-visuais e textos multissemióticos. Aqui a gente está falando de imagem, de suportes diferentes, às vezes até, né, gráficos visuais, é imagem mesmo, né? Se relaciona muito com a da história em quadrinho, mas não é só nesse contexto de história em quadrinho que a gente pode trabalhar isso. A gente vai trabalhar em charge, a gente vai trabalhar com placas, a gente vai trabalhar com diversas coisas em que a imagem ajuda você a perceber o que você está fazendo, a perceber o que você está lendo, a dar mais sentido, a atribuir sentido ao que você está lendo. Até as próprias logomarcas, né? A gente trabalha o slogan também, a gente falou de slogan. Então, as logomarcas também, né? Tem ali uma coisa visual para te ajudar a compreender ou para ajudar a atingir a finalidade do texto, que é fazer você consumir. Enfim. Agora vamos para análise linguística e semiótica. Gente, o eixo análise linguística e semiótica são as atividades específicas de alfabetização. Né, aquelas, quando a gente fala assim, tem que conhecer o alfabeto, tem que ter consciência fonológica, tem que compreender o sistema alfabético de escrita. Isso tudo aqui, essas três coisas que eu falei, estão ali na análise linguística semiótica, no eixo de alfabetização, que vai ser alfabetização só no primeiro e segundo ano, depois vem como ortografização do terceiro ao quinto. EF01 LP20. Identificar e reproduzir em listas, agendas, calendários, regras, avisos, convites, receitas, instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos e ilustrações digitais ou impressos, a formatação, a diagramação específica de cada um desses gêneros. Lembra que tinha uma atividade que era de leitura? E eu falei, olha, ela vai contextualizar a sua habilidade, a sua atividade de alfabetização? Pois é, a gente tem aqui uma atividade de alfabetização que está ligada a uma atividade de leitura dos mesmos gêneros textuais. E o que a gente vai procurar perceber aqui? A diagramação, a forma com que é escrita.
Quando você bate o olho numa receita, você sabe que é receita. Bate o olho numa lista, antes de ler você sabe que é lista, né? Então, essa diagramação, essa forma que tem, né? Por que que tem essa formatação? Porque assim funciona melhor para atingir a finalidade daquele texto para que ele foi produzido, né? Então, a gente vai explorar isso com as crianças também. Mais uma do eixo Análise Linguística e Semiótica é F01 LP15. Se é 01, é específica do primeiro ano. Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significados, sinonímia, e separar pelo critério de oposição de significado, antonímia. O que é isso, gente? É trabalhar sinônimos e antônimos. Nós fazemos isso já em sala de aula. Aqui a gente tem, quer ver? A gente tem na nossa apostila de alfabetização, lá do curso, a gente tem também, ou melhor, nos caça-palavras. Bom, vamos continuar. EF12LP15. Identificar a forma de composição de slogans publicitários. Então, você leu o slogan, agora você vai identificar a forma. Então, são textos curtos, de fácil memorização, né? Se é um jogo de palavras interessante, aí você vai identificar com a sua criança. Ainda do eixo Análise Linguística e Semiótica. É F01LP05X, foi modificada. Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala, bem como a diversidade de pontos articulatórios para execução de cada som. Então, aqui, pessoal, a gente vai trabalhar com a criança o som que a letra faz, que a gente representa esse som com a letra, e aí vai entrar, sabe, o R que treme a língua, o R que arranha a garganta, o F que sopra, o V que vibra, o S que faz o serpente, né? Enfim, a gente vai trabalhar aí os sons que as letras produzem e a representação desses sons da nossa fala na escrita pela criança. Essa habilidade você vai trabalhar ela muito. Então, lembra que eu falei que as habilidades de leitura vão dar contexto? E aí, nesses textos todos que a gente trabalhou ali das habilidades de leitura, você vai trazer atividades em que a gente explora as palavras que estão ali, parte essas palavras, escreve, modifica, né? Essa habilidade está super presente na alfabetização. Agora a gente vai para as habilidades de produção de texto. Então vamos lá, F01LP17. Planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, legenda para álbum, fotos ou ilustrações. Dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema, o assunto, a finalidade do texto. Professora, parece que eu repeti uma habilidade, não é verdade? Mas eu não repeti, porque antes era ler com a ajuda do professor, em colaboração com o colega ou com certa autonomia. E agora é planejar e produzir. Aqui, professora, a sequência didática está pronta, né? Você trabalhou a habilidade de leitura, você conheceu um tipo de texto, para que ele serve, como que ele é escrito. Aí você tirou dele ali algumas palavrinhas, trabalhou habilidades de alfabetização e agora o que nós vamos fazer? Escrever aquele mesmo texto. Então eu trabalhei o convite, eu li o convite, eu entendi o convite, eu tirei palavras do convite, agora eu vou produzir um convite, de preferência numa situação real, tá? Se for possível. Eu fiz uma lista, eu li uma lista. Primeiro eu li a lista, eu entendi a lista, eu tirei palavras da lista, eu escrevi as palavras da lista, eu modifiquei as palavras da lista, eu parti as palavras da lista. Agora eu vou produzir uma lista. E assim a gente vai fazendo aí uma boa sequência, né? Vamos para a próxima habilidade de produção de texto. EF15LP05A. Quando no currículo de Minas eu tenho uma habilidade seguida de A ou B, eu tenho uma habilidade que, por ser muito complexa, foi desmembrada. Então, essa aqui é uma habilidade, né? F15LP05, que o currículo de Minas partiu em duas. Então, a gente está vendo aqui a primeira parte dela. Planejar com a ajuda do professor o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores, quem escreve para quem e para quem escreve, a finalidade ou propósito, escrever para quê,
a circulação, onde o texto vai circular, o suporte, qual o portador do texto, a linguagem, organização, forma do texto e seu tema. Então, a cada vez que você for produzir um texto para suas crianças, isso tudo tem que estar em mente. Gente, para quem que a gente vai escrever? Para criança. Se é para criança, vai ser uma linguagem mais formal ou menos formal? Para quem que a gente vai escrever? É uma carta para diretora, uma carta para o prefeito, é uma carta, então a gente vai ser mais formal, né? Então a gente vai explicando para as crianças. Aí elas dão a ideia e a gente fala, olha, como que eu posso falar isso que você me falou de uma forma mais, né? E a gente vai combinando isso e vai desenvolvendo com a criança. Finalidade, para quê? O que que eu quero atingir com esse texto? O que que eu quero conseguir com esse texto? De que forma que eu vou escrever para conseguir isso dessa maneira, né? Então, a gente vai trabalhar isso com a criança. E logo abaixo, a gente tem EF15LP05B, que é a continuação da mesma habilidade. Pesquisar em meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas. Então, às vezes, para produzir um texto, para fazer um bom texto, eu preciso pesquisar informações que eu não sei, né? Eu sei a estrutura do texto, eu sei o que eu quero com esse texto, mas eu não vou inventar as informações. Eu tenho que aprender a pesquisá-las e organizar o resultado da minha pesquisa para poder escrever dele depois. EF01LP22, aqui uma habilidade do primeiro ano, né, que não foi modificada nem nada. Planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor diagramas, entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do campo investigativo, digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa, tema, assunto, finalidade do texto. Então, aqui a gente vai produzir, né? Pode ser uma entrevista, lá na nossa apostila tem a entrevista. Produzir a entrevista, gêneros do campo investigativo, tá bom? Então, você vai produzir com a criança, sempre de acordo com o tema, sempre de acordo com a finalidade, né, a estrutura do texto. E aqui, a gente já... Não finalizou não, ainda tem mais. Tem mais uma. Então, aqui a gente vai para EF12LP05. Planejar e produzir, em colaboração com os colegas, com a ajuda do professor, recontagens de histórias, poemas e outros textos versificados, letra de canção, quadrinha, cordel, poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre outros campos do gênero literário, considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. Então, aqui é o famoso reconto que a gente pede às crianças para fazer. Às vezes, a gente pode fazer com eles também, né, em produção coletiva de texto, mas aqui é o reconto. Só que é o reconto de um texto versificado, de um poema, de uma canção, por exemplo, ok? Então, aqui, essa sim é a última habilidade aqui do terceiro bimestre, primeiro ano, língua portuguesa, né, para alfabetizar nossas crianças, para desenvolver as habilidades e os direitos de aprendizagem que eles têm. Eu espero que esse vídeo esteja te ajudando a se orientar, né, porque são tantas habilidades para serem trabalhadas, então eu espero que o vídeo esteja sendo útil para você e que os seus alunos realmente desenvolvam essas habilidades. Gente, quer muita atividade com os códigos, com as habilidades, direcionada para conseguir cumprir o que a BNCC está falando para sua criança de alfabetização? Então, para essas habilidades, né, para todas as habilidades de análise linguística e semiótica do primeiro e do segundo ano, nós temos atividade lúdica, nós temos apostila com atividades para esse eixo, nós temos apostilas com atividades para todas as habilidades de leitura do primeiro e do segundo, também a mesma coisa para produção de texto, além de brincadeira, cruzadinha, material de diagnóstico, material de referência, sabe aquele que você manda plastificar, a criança mantém na pasta? Temos também datas comemorativas e ainda temos atualizações mensais até dezembro desse ano, além de grupo exclusivo para você tirar suas dúvidas comigo pessoalmente. Quer participar? O link está na descrição, o link sempre está na descrição e você pode até dividir em 12 vezes, o que dá aí uma prestação que não paga nem um sanduíche e você não engorda, só facilita seu trabalho lá na escola. Grande beijo para você e até a próxima!